Fala galerinha do YouTube, tudo bem? Hoje a gente está dando continuidade ao trabalho de reparo do nosso capô e eu vou mostrar em detalhes para vocês os pontos onde a gente precisa fazer o tratamento novamente com massa antes de aplicar o fundo PU. Existem algumas áreas onde eu tenho uma pequena porosidade e essas áreas eu vou fazer o preenchimento com a massa. Bom, agora que vocês já conferiram os defeitos, vocês visualizaram que são defeitos bem pontuais e bem pequenos, a gente pode começar o nosso papo sobre a massa rápida. Bom, qual que seria o ideal aí, como eu já falei no vídeo anterior? Trabalhar a aplicação da massa poliéster. Seria o mecanismo que eu julgo o mais correto e o melhor possível para você trabalhar qualquer nivelamento de superfície. Porém, a massa poliéster ela tende a estender um pouco mais a área do reparo, ou seja, a gente precisa normalmente de 2 ou 3 aplicações de massa poliéster para ter um resultado legal, embora aqui a gente tenha pontualmente alguns pontos que precisem de cobertura, como vocês já viram aí no vídeo. A aplicação da massa poliéster ela tende a necessitar de uma área um pouquinho maior para a gente alongar a massa poliéster devido ao fato do poder de cobertura da massa poliéster. Então ela tende a deixar a superfície meio porosa. Se você trabalhou com a massa poliéster até agora, você deve saber do que eu estou falando e eu não preciso ficar me prolongando muito no assunto. Então, basicamente, ela vai ser um pouquinho mais chata de lixar, um pouquinho mais complicada de dar o acabamento e eventualmente ela vai ficar alguns poros novamente e você vai ter que reaplicar a massa poliéster até ter o resultado desejado. Com isso, você vai ter que lixar um pouco mais a peça, você vai ter que expor mais a chapa e eventualmente vai ter que aplicar novamente o wash primer ou, que nem o nosso caso aqui, o preto fosco vinílico, para você ter a proteção da peça novamente e a âncora para o fundo PU. O que seria o ideal aqui? Eu aplicar o fundo PU e depois fazer a correção com a massa. Porém, como eu estou trabalhando no preto fosco vinílico, ele ancora muito bem o uso da massa. Por ser um composto catalisado e por eu já ter dado uma quebrada boa na lixa. Precisava ter lixado? Não precisava ter lixado antes de aplicar a massa rápida ou a massa poliéster para fazer a correção. Exceto se ele tivesse muito liso, aí sim a gente precisava lixar para ancorar o uso da massa, dar uma aderência melhor. Então, qual que vai ser a minha abordagem aqui? Eu vou trabalhar com a massa rápida nesses pequenos poros, de maneira localizada. E a massa rápida, qual que é a vantagem dela aqui? Eu necessitar menos de lixamento, necessitar menos de corte no momento que eu estiver lixando. Eu tenho um lixamento mais suave e muito mais fácil. E principalmente, o fato do poder de cobertura dela sobre essas pequenas marquinhas ser maior do que o poder de cobertura da massa poliéster nessas marcas. Então, se você eventualmente está fazendo uma repintura, precisa corrigir defeitos pontuais como esses que eu mencionei no vídeo, você não precisa utilizar a massa poliéster para fazer esse reparo. Você pode utilizar uma massa rápida sem problema algum, porque vocês vão ver no decorrer do vídeo que ela vai preencher muito bem essas áreas e ela vai ficar depositada pontualmente nessas áreas que a gente trabalhou a aplicação, não trazendo problemas de desplacamento devido ao fato do excesso de massa na pintura. Então, qual que é o pré-requisito? Da mesma maneira que a gente trabalha com a massa poliéster, a gente vai trabalhar com a massa rápida, fazendo a correta limpeza da peça, trabalhando com a peça seca e desengraxada. Estou deixando novamente o link do vídeo que eu faço o comparativo da massa poliéster com a massa rápida. E basicamente, entrando um pouquinho mais a fundo na massa rápida, a gente tem 2 tipos de massa rápida no mercado. Tem essas latinhas aqui e as massas nessas bisnaguinhas. Você pode optar por qualquer uma das duas, não tem grande diferença entre uma e outra, para dizer que não tem nenhuma diferença.
E o que é interessante você ter em mente? Que a massa rápida ela vai precisar secar ao ar, ou seja, ela não é catalisada, você não precisa misturar ela com algum outro composto para aplicar. O pot life dela, ou seja, o tempo para você utilizar ela na aplicação, ele é um pouquinho mais estendido do que a massa poliéster. Porém, eu recomendo você que aplique entre 1 e 3 minutos sempre, a partir do momento que você tirou um pouco da massa ou da latinha ou da bisnaga. Faça a limpeza da espátula para você continuar a aplicação, ou utilize mais de uma espátula para você poder lavar, deixá-la secar, usar outra espátula e assim sucessivamente até você terminar as aplicações de massa na peça. Da mesma maneira que você pode utilizar aquelas espátulas para cozinha que eu já mencionei nos vídeos da massa poliéster, para fazer as correções pontuais nessas áreas aqui, e as correções, digamos assim, menores, como no caso dos riscos que a gente tem ali, vai trabalhar a correção com a massa rápida também. Aproveitando, já estou deixando o link de mais um vídeo, que são na realidade 2 vídeos que eu faço a correção e o uso dessa massa aqui em específico, esse tipo de massa rápida que é chamada massa acrílica, num friso de borracha lateral do modelo Cadete GSI. Então vocês vão poder ver o processo de lixamento, de aplicação dessa massa aqui, e o que vale a pena eu puxar nesse vídeo aqui, desses vídeos que eu estou deixando o link para vocês, é o fato de vocês prestarem atenção no acabamento final dessa massa aqui nesses frisos, ou seja, como o friso ficou, como ficaram preenchidas as imperfeições após o uso e o lixamento da massa rápida nas peças que vocês podem ver clicando no link aí. Se é que a gente tem alguma vantagem da utilização da massa em bisnaga, é o fato da gente poder carregar ela junto no momento que a gente está aplicando e poder ir preenchendo a espátula com pouca quantidade de massa logo no momento que a gente está aplicando a massa na superfície. Então é mais fácil do que você ficar abrindo e fechando lata e retirando massa da lata toda hora para fazer a aplicação. Guarde sempre isso, pessoal. Massa para pequenas correções. Guarde sempre isso na tua cabeça no momento do uso da massa rápida em qualquer reparo de funilaria e pintura. Então ela tem que ficar pontualmente aplicada na peça e você deve estender ao mínimo a utilização da massa rápida no momento de qualquer reparo em funilaria e pintura. Outro ponto interessante que eu vou comentar antes de começar a aplicação: o fato da cura completa da massa rápida para você lixar. Quanto maior for, quanto mais grossa for a aplicação da massa, mais tempo ela vai demorar para secar. Se você, quando lixar, notar que ela está sujando a lixa, ficando presa na lixa, pare o lixamento, espere ela secar mais um pouco e retorne o lixamento depois. Se ela não estiver completamente seca na superfície, ela vai desplacar facilmente, ela vai se soltar facilmente e vai ficar completamente pastosa na lixa quando você estiver lixando. Então ela vai demorar mais para secar do que uma massa poliéster. É interessante que você tenha em mente que quanto mais frio e mais úmido tiver o tempo no momento do uso, mais tempo vai demorar para essa massa secar na peça. Então faça sempre o teste da unha e um lixamento bem suave para você ver se ela está completamente seca para você trabalhar o lixamento.
para vocês verem, pessoal, como a massa é finíssima. Nunca com uma massa poliéster você vai conseguir trabalhar dessa maneira que eu vou mostrar agora para vocês. Deixando a massa cobrir somente a imperfeição. Você pode aplicar um pouquinho da massa e remover com a parte limpa da espátula sem transtorno, porque ela vai ter um preenchimento adequado. Massa rápida devidamente aplicada, pessoal, e olhe só como ela é fina. Ela deixa um preenchimento muito bom, com exceção desses porozinhos aí que provavelmente foi ar no momento da aplicação. Aqui também dá para ver, ó, as bolinhas. Porém, olha o preenchimento dela, é muito uniforme, é muito fino. E isso facilita muito no momento do lixamento e acabamento da massa. Então o que eu vou fazer? Eu vou lixar da melhor maneira possível, da maneira mais fina possível, mais suave possível essa massa, para a gente ter um acabamento legal sem prejudicar muito a camada de preto fosco vinílico que a gente tem na peça. Para vocês verem o poder de preenchimento da massa, pessoal. Notem essa região aqui é a região onde eu tinha o risco, tá? O risco vinha nessa área aqui. E olha o preenchimento completo da área do risco com a massa rápida. Então ela é muito mais fácil de você fazer a cobertura dos riscos. Nessa etapa do lixamento, vou utilizar nosso taquinho de borracha, a interface com o handpad e uma lixa em disco. E vou também estar utilizando a lixa com apoio somente na minha mão para algumas áreas bem localizadas. Então agora a gente vai fazer o lixamento com o máximo possível de cuidado e atenção, um lixamento muito mais criterioso do que o da massa poliéster, para evitar o desbaste excessivo do preto fosco vinílico, sempre trabalhando com muita calma, muita paciência e muito cuidado nessas áreas localizadas aqui.
Então vamos lá, pessoal. Olhem em detalhes o poder de preenchimento e de cobertura da massa rápida. Detalhes o nível do lixamento. Alguns riscos um pouco maiores aí destacados. Isso não vai te dar problema algum de acabamento aí na aplicação do fundo. Todos esses poros menores, como que vocês estão vendo aí no centro do vídeo, eles são oriundos da aplicação do preto fosco vinílico. E aí quando a gente aplicou a massa, ainda existia esse aspecto de casca de laranja, digamos assim. E a massa ela tem um poder de cobertura muito alto nos defeitos que a gente trabalha. E ó, aqui eram aqueles defeitos que a gente realmente tinha. A porosidade da massa poliéster. O lixamento ele foi feito de uma maneira bem localizada. Eu trabalhei praticamente como se trabalha com um apagador da pintura. Fiz a quebra utilizando a interface de espuma em um handpad para nivelar inicialmente a massa em alguns pontos com rebarba. O que você vai fazer agora? A famosa avaliação da pintura, para você verificar e identificar se você tem alguma saliência, precisa lixar um pouquinho mais. Aqui acabou havendo a exposição da chapa e uma exposição da massa poliéster por baixo também. Isso aqui não vai me trazer problemas trabalhando com o fundo PU. Pequenas exposições da chapa como essa aqui, pessoal, não te trazem transtornos no momento da repintura. Você não precisa reaplicar o preto fosco vinílico só por causa de uma área como essa aqui, nem do wash primer. Só dê aquela demão extra de fundo PU nas áreas da exposição da chapa. O risco que ela preencheu aqui e aqui aqueles riscos que a gente tinha, que também foram completamente preenchidos com o uso da massa rápida. Então o que eu tenho de considerações para vocês? Trabalhe sempre com calma o lixamento e tente trabalhar ele o mais localizado possível, e vocês vão notar que o lixamento da massa rápida, de uma massa acrílica como essa aqui, ele é muito mais fácil e muito mais suave do que o lixamento da massa poliéster. Bom, a massa rápida ela é feita para pequenas correções, como vocês estão vendo aí no vídeo. Ela deve se depositar pontualmente nos defeitos que você se propôs a corrigir, e defeitos maiores que esses aí, defeitos como você já viu anteriormente quando eu trabalhei com a massa poliéster, você deve certamente trabalhar com a massa poliéster, porque a massa poliéster, ela secando catalisada, a aderência dela é melhor na pintura e ela tende a se depositar melhor em defeitos maiores. Porém, por ser uma massa grossa, como eu já mencionei nos vídeos anteriores, o acabamento final dela normalmente necessita de mais uma aplicação e vai te necessitar de mais tempo de lixamento, mais tempo da aplicação, e é uma massa mais rígida para você lixar do que uma massa rápida em etapas já após a aplicação do fundo PU ou algo do gênero. Então esse vídeo ele tem como intuito mostrar para vocês uma alternativa, uma ferramenta a mais para trabalhar os defeitos de funilaria e pintura, e você deve utilizar ela da melhor maneira possível, evitando sempre excessos e erros na aplicação de massa.
Então é isso aí, pessoal. No próximo vídeo a gente já vai conversar sobre o fundo PU e vamos estar dando continuidade à aplicação do fundo PU na peça, lixamento do fundo PU, para daí então a gente pintar a peça. A partir desse momento, a etapa de funilaria ela deve estar completa. Aplicando o fundo, eu já devo ter a pintura completamente homogênea, ou melhor, a peça completamente homogênea em termos de nivelamento de superfície e remoção de defeitos, para que eu possa lixar o fundo e pintar a peça. Então é isso. Deixo aqui o meu abraço para vocês que estão acompanhando a série. Se inscrevam no nosso canal para vocês receberem as novidades aí quando eu postar os novos vídeos. Um abraço, muito obrigado e até a próxima.